sou Raíssa, estou de volta com mais um podcast do blog Softball Não. Nos últimos minutos desta manhã de domingo, nós temos agora 31 graus e meio aqui em Natal. Tá muito quente, não é brincadeira, e é porque a gente tá no outono, começando a caminhar para o inverno, mais ameaça chover, fica meio nublado, mais um calor. Persiste mesmo aqui. Bom, chegando então com esse tema Parece que Vai, realmente a pandemia da Covid começa a dar uns sinais cada vez mais claros de arrefecimento. Aqui no Brasil, então, não tem nem o que discutir, né? Que realmente houve um arrefecimento muito grande da pandemia, né? A gente olha para as estatísticas, por exemplo, do Brasil, a gente vinha uma certa estabilidade, bastante em queda realmente, depois que a vacinação pegou com força, né, que as pessoas começaram a tomar a terceira dose, porque a medida, lógico que máscara é uma medida super efetiva de proteção, se você estiver usando o N95, KN95 ou PFF2. A gente já sabe que contra a Ômicron não vale mais a máscara de pano, nem a máscara cirúrgica, só se você usar as duas combinadas, mas só uma não funciona contra a Ômicron. Então, à medida que a gente foi avançando para a terceira dose, que isso significa, se você já está avançando para a terceira dose, que já tem muita gente vacinada com a primeira e com a segunda dose, né, e você já está partindo para uma terceira camada de proteção, o Brasil começou a apresentar uma queda grande dos índices de casos, né, da Covid. A partir de, acho que o nosso último grande pico assim foi em junho de 2021. A partir dali começou a cair. E quando chegamos a essa terceira vacinação, aí sim. Aí quando surgiu a Ômicron, a partir de 3 de janeiro, nós tivemos aquela subida louca de casos. Aí sim, o maior pico atingido aqui foi em 31 de janeiro, né, a gente chegou, para ter uma ideia, novos casos no Brasil, 102.883 casos. É uma coisa assustadora. Acho que teve até dia que teve mais do que isso. Teve sim. Cadê você? Dia 28, pronto, 27 de janeiro. Esse sim foi o pico. 229.702 casos novos. Então, era uma coisa assustadora. E a Ômicron chegou muito avassaladora, tanto que 4 semanas depois a gente já estava numa baixa muito grande, que era justamente depois desse dia 27, dia 31, aí começou a cair. Ela ainda quis apresentar uma leve piora lá para o dia 11 de março, mas continuamos em queda, né? Foi uma pequena subida, talvez casos represados. E hoje estamos numa situação, hoje que eu digo ontem, que é a última medida, né? A última medida que aparece aqui nas estatísticas que a gente consulta na internet, traz 21.229 casos novos no Brasil. Olha a diferença, né? A gente saiu de um pico de 220 e tantos mil casos para termos 21 mil casos, quer dizer, 10% do que era antes. Até menos que 10% do que era antes. A incidência maior da Covid parece estar ali pelo centro-oeste, né? O resto tá mais tranquilo, pelo menos nos últimos 14 dias. E no mundo, né? No mundo a gente tem umas regiões que estão mais afetadas, né? Sofrendo um bocado, como a China agora voltou uma parte dela a sofrer, mas a gente também passou por um pico já no mundo, né, que foi 25 de janeiro, 25 ou 26. A gente mexe aqui e vai achando. Dia 27 de janeiro também, coincidência. Junto com o Brasil, o pico, né, 3.750.000 casos no mundo. E agora, dia 9, a gente tem 767 mil casos, né? Um valor assim, quase que 22% talvez do que era. E isso tendo regiões com grande incidência, né? A Europa sofre aí em alguns países, como eu disse, a China passa por uma região também mais forte, mas isso é muito fruto
e é por isso que eu digo que parece que vai agora, muito fruto de vacinação. Você pega bolsões em que não há vacinação ainda completa, aí você diz assim, mas a gente está vacinando desde janeiro do ano passado. Sim, mas era uma coisa restrita a parcelas da população. A vacinação, para funcionar, ela tem que ser maciça em pouco tempo. É por isso que as campanhas são aí 2, 3 meses, 4 meses no máximo de vacinação, para que você atinja a famosa imunidade de rebanho, né? Imunidade coletiva, e aquela doença pare de circular. Então você cria uma barreira, às vezes até antes dela começar a circular, você cria uma barreira e ela não consegue mais circular. Mais ou menos foi o que aconteceu com a Ômicron, né? Quem estava vacinado, a Ômicron é uma variante com a capacidade maior de furar a vacina, mas ela não fura a vacina, basicamente ela não fura a vacina para dar um caso grave, nem para morte, né? Ela fura para você ter ou não ter sintomas, ou ter sintomas muito leves, ou aquele leve mais forte, que a gente chega até a ficar acamado, mas em casa, mas não precisa ir para o hospital. Quando hospitaliza, sai rápido também. Esse foi o sintoma da Ômicron. Quando você olha as estatísticas, pode conversar com qualquer especialista ou com pessoas que trabalham em hospital. 90% das pessoas que estão em UTI e das pessoas que morrem, ou até mais de 90%, são pessoas que ou não se vacinaram, zero vacina, ou se vacinaram de forma incompleta, né, com uma vacina, no máximo 2 vacinas. E a gente já tem indicação aí de 4ª dose, né? Se puder estender para a população inteira, melhor, mas que está aí para os idosos. 4ª dose, então você ter 2 doses de vacina já não é muita coisa para essa realidade. Aí há aquela preocupação, claro, com novas variantes, que enquanto não tivermos um controle mais efetivo da transmissão, elas vão surgindo, mas a tendência de quem estuda os vírus, das entrevistas e reportagens e artigos que vi, que li, que ouvi, é que os vírus tendem a se tornarem menos severos e mais transmissíveis, porque se ele se tornar muito severo, ele não vai conseguir ser transmissível o suficiente, porque ele vai matar o hospedeiro e pronto, acabou. Como é que ele se transmite, né? Então, ele tende a se tornar mais transmissível e mais leve, ainda mais com a vacina, porque só fura a vacina se ele for muito transmissível. Então você com a vacina já está protegido para uma ruma de coisa. A gente está vendo cada vez mais as variantes sendo leves. Já surgiu uma subvariante da Ômicron, né? E ela não tem sido preocupante até agora, porque todos os relatos, assim como foi com a Ômicron, todos os relatos indicam que ela não é mais grave, muito pelo contrário, parece ser até mais leve, né? Essa é BA.2, né? O nome dessa subvariante. Ela parece ser até mais leve do que a Ômicron, que já era leve, principalmente nos vacinados. Mas ela também indica aí uma velocidade 1,5 vezes maior de contágio, uma capacidade de contágio 1,5 vezes maior do que a sua original, né? Do que a Ômicron 1. Essa é a Ômicron 2, né? Então, aí a gente fica na dúvida. Tá certo, todos os estados aí no Brasil já derrubaram máscara e tudo. Olha, tá. Aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, aqui em Natal especificamente, eu acho que a gente já tem o quê? Um mês, talvez, sem máscara, não sei nem dizer. E a gente continua vendo queda nos números, né? Queda de internação, muito pelo contrário, as vagas estão até fechando, porque não estão sendo utilizadas, né? UTI com ocupação mínima, né? Não chega nem a 10%. Graças a Deus, a gente tem que comemorar isso. Claro que a gente não está tirando máscara pensando, vamos tirar e vamos deixar piorar e depois a gente volta. Não, de jeito nenhum. A gente espera que tenha sido a vez definitiva que a gente tirou máscara. Mas, obviamente, também todo mundo preparado para reutilizá-las, né? Recolocá-las se for necessário. Se a gente começar a perceber um aumento no número de casos, não tem por que esperar muito, não. É botar a máscara e eu acho até que essa medida de proteção da máscara, ela vai permanecer conosco, assim como foi com o pessoal da Ásia, que já usa máscara quando há qualquer surgimento de contágio, né, um surto de qualquer doença.
os asiáticos colocam máscara com a maior naturalidade. Se estão gripados, por exemplo, não saem na rua sem a máscara. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que internalizar e começar a fazer também, porque a gente está muito acostumado. A gripe é leve, então eu ando gripado para todo canto e levo a doença para todo mundo. Então não dá mais para fazer assim. A gente aprendeu agora que deve usar máscara e acho que isso vai permanecer com a gente por muito tempo. E, obviamente, há cantos e cantos, né? Há cantos e cantos. Eu, por exemplo, abandonei máscara, mas se eu vou a um canto de área de saúde, clínica, consultório, hospital, vou de máscara. E acho que isso vai seguir comigo para o resto da vida. Você está indo para um ambiente em que as pessoas tendem a estar doentes, se não estavam por ali, né? A maioria delas, pelo menos. Então, o ideal é que você esteja de máscara. Eu estava até conversando com uma amiga ontem, falando que eu só me lembrava de uma única vez ter ido para um atendimento num pronto-socorro de um hospital privado aqui. E uma única vez eu recebi uma máscara para não me contaminar e nem contaminar os outros. Quer dizer, não é hábito. Deveria ser. Você está num ambiente contaminante, né? Altamente contaminante. Mas não é hábito de máscara. Então agora não, né? As pessoas pegaram esse hábito. Então, transporte público muito lotado, sem ventilação. Acho que as pessoas devem adotar isso como um outro ambiente mais apertado, que não tenha teto alto também. Devem adotar como medida daqui para frente. E esses surtos que estão por aí, será que vão chegar aqui? Não dá para dizer, porque, por exemplo, o Brasil teve um surto da gama, que quase extermina a população de Manaus, né? Aqui em Natal também. E esse surto da gama não estava em outras, não ocorreu em outros países, né? Então agora a gente está vendo um surto em alguns países da Europa, como eu disse, né? Mas mesmo em países da Europa que vivem um pequeno surto, é o caso de Portugal, a reação é muito diferente dos outros, porque Portugal tem um índice de vacinação maravilhoso. A gente caminha aqui no Brasil para ter também um índice maravilhoso, está faltando um pouquinho mais de pressa nessa terceira dose da população, né? Porque as redes federal para fornecer a vacina, né? Mas estadual para distribuir e principalmente municipal para aplicar, essas redes têm funcionado, estão disponíveis. Mas as pessoas têm relaxado um pouco, talvez pelo arrefecimento da doença, e não buscar logo essa terceira dose. A gente tem que estar logo com a terceira dose. Quem tem direito a fazer a quarta dose também. E agora vem a vacina da gripe. Quem puder se vacinar, vacine também, porque a gente está vivendo também surtos da gripe. Então, parece que agora vai. Parece que pelo menos aqui pelo Brasil, a tendência é que a gente passe a ter uma endemia, como é com dengue, com chikungunya. Isso não quer dizer que a gente tenha que ter menos cuidado. Não, vamos ter muito cuidado. Principalmente quando for época de surgimento dos surtos, medida de proteção lá em cima. Mas já não vamos ter mais aquele clima de pandemia de que a gente não sabe o que vai encontrar pela frente, não sabe como tratar, não sabe como se prevenir, o que será que acontece. Não, hoje a gente conhece já muito, ainda falta muito a conhecer, mas a gente já conhece muito. E pelo que tem se observado, parece que agora que essa pandemia, enfim, vai embora, se Deus quiser. Nós não vamos entrar em 2023 falando mais em pandemia, apenas como lembrança ruim, de um período ruim que a gente conseguiu superar. E aí a coisa boa, porque a gente conseguiu superar, quem conseguiu superar, porque infelizmente para muita gente mesmo, esse é um período que vai ficar marcado como dor, né? Muita dor. E espero que então 2023 seja só para a gente comentar como foi, né? Como a gente conseguiu superar essa tristeza que foi essa pandemia. Que eu espero, enfim, que ela realmente esteja indo embora, como parece estar apontando agora. Até esse mês de abril, que eu esperava até um certo aumento nos casos, pelo menos até agora, nada, né? Vamos seguir observando, essa que é a ideia. Seguir atentos, com cautela. Não precisa mais ter muito medo, mas seguindo as orientações a gente vai conseguir passar. Bom, é isso, né? Bom fim de semana aí para todos. Hoje tem futebol, né? Tem a primeira final aí do estadual. Vamos seguir ver que se dá América ou ABC hoje. Quarta-feira a gente vê quem vai ser mesmo campeão desse torneio que prepara para a temporada inteira. Espero voltar na próxima semana. Até lá.